Síndrome serotoninérgica, uma hiperestimulação serotoninérgica associada aos antidepressivos, mas também por levodopa ou esse dextrometorfano, tá certo? Aí, assim, tem alguns critérios diagnósticos, eu achei esse de Sternbach, que o paciente precisa ter pelo menos três desses critérios para fechar uma síndrome serotoninérgica. Então, ele precisa ter sido exposto, né, a um desses agentes, ter agitação, inquietação, sudorese, diarreia, febre, hiperreflexia, descoordenação motora, alterações do estado mental, mioclonias ou tremores, tá? Então, essa aqui é a síndrome serotoninérgica, tá? Importante fazer uma ampla investigação de causas orgânicas, tá? E assim, aí realmente, se você estiver diante de um paciente com suspeita de síndrome serotoninérgica, o tratamento é hospitalar, tá? Algo que acontece muito, principalmente nos antidepressivos tricíclicos, né, como amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina e mal e antipsicóticos, é a hipotensão ortostática. O que a gente pode fazer com esse paciente para, se ele tiver esse efeito adverso, né, assim, coisas mais práticas, assim, reduzir a dose, trocar o agente, sempre, né, mas fazer uma compressão abdominal, né, então usar uma cinta abdominal quando ele estiver fora da cama, aumentar a ingesta hídrica, deixar a cabeceira mais elevada, usar algumas medicações que eu particularmente nunca utilizei, mas está descrito, né, essa piridostigmina, fludrocortisona, isso pode elevar a pressão arterial do paciente, e também aquelas orientações de fazer decúbito de uma forma mais lenta. Ganho de peso, um problema recorrente também, né, que muitas vezes faz com que o paciente abandone o tratamento, né? Então, a gente precisa conversar com o paciente sobre isso, né? Está muito associado aos antipsicóticos, principalmente os de segunda geração, mas também a gente vê com os tricíclicos, com a mirtazapina, com o imal, lítio, valproato. Então, sim, sempre importante informar o paciente desses problemas, né? E tem um risco maior ali de síndrome metabólica, né? E logo da mortalidade, com relação à população em geral. Muito interessante pedir para o paciente fazer um acompanhamento clínico, monitorar o peso, fazer exames laboratoriais de acompanhamento, praticar atividade física, exercícios físicos, dieta, tá? Uma dieta compatível ali com o caso. Então, muito importante a gente dar essas orientações aí de estilo de vida para o paciente. E aí, assim, se o paciente estiver tomando um antidepressivo, uma mirtazapina, por exemplo, ou uma amitriptilina, e estiver ganhando peso, você pode sugerir uma troca da dose, né? Uma troca do agente. Por exemplo, serotoninérgicos até pode dar ganho de peso, né? Mas está menos implicado, venlafaxina, trazodona. Se o paciente desenvolver uma compulsão maior por carboidrato, naltrexona pode ser uma opção interessante. E o uso da metformina e do topiramato para pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar que tem ganho de peso pode ser uma ótima opção, assim, para a gente fazer, inclusive, na nossa prática, assim, não precisa ser o clínico. Inicia ali metformina, inicia um topiramato, isso pode ajudar ali na perda de peso. Tremores são muito comuns também, né, nos antidepressivos. É diferente daquele tremor do Parkinson que a gente estava falando, é uma etiologia diferente aqui, é uma hiperatividade adrenérgica. Aí a gente vai tentar reduzir a dose, ou trocar por uma medicação de liberação prolongada, por exemplo, né? Às vezes bupropiona pode dar isso, você tem opção de liberação prolongada, enfim. Ou associar um pranolol, né? 10, 20 miligramas por dia, 2 ou 3 vezes ao dia. Esse tremor, ele é diferente, né? Assim, não só na etiologia, mas ele tem uma frequência mais alta, uma amplitude mais baixa, são os tremor por exemplo, da fluoxetina. A gente dá bastante, geralmente é dose dependente. Muitas vezes o paciente vai relatar para a gente problemas sexuais, mas é importante a gente poder saber como que era a vida sexual dele antes da introdução da medicação. Não adianta colocar a culpa no remédio sempre, na verdade. Assim, às vezes já não estava lá aquelas coisas. Então, assim, pergunta antes de começar, né? Acho que muitas vezes ali na correria do dia a dia a gente não lembra, também não tem espaço para entrar nessas questões com o paciente, mas é algo para a gente lembrar, assim, como é que está a sua vida sexual? Será que foi o remédio mesmo? Como é que está seu relacionamento? Né? Enfim, essas coisas. Mas, assim, dentro das possíveis disfunções sexuais, a gente vai ter ali diminuição do desejo sexual, uma esfera, o outro é a excitação e ereção, e o outro é com relação ao orgasmo. Então, observe que tem ali aquelas etapas, né? Uma, a pessoa não está com vontade de ter relação sexual, a outra ele não conseguir, né? Então, no caso dos homens, ter uma ereção, no caso das mulheres, ter uma lubrificação vaginal adequada, anorgasmia, ou um retardo muito grande da ejaculação,
né? Ou até a perda da satisfação sexual. Isso é muito mais comum em antidepressivos, tá? Especialmente os antidepressivos serotoninérgicos. Fluoxetina, sertralina, estalopram, paroxetina, eles são campeões nisso, tá? Inclusive, o pessoal da urologia usa a paroxetina para retardo da ejaculação, né? Então, é, assim, realmente bem marcante isso. Então, assim, o que a gente pode usar para contrabalancear isso? Claro, tentar reduzir a dose da medicação, ver se o paciente tolera, às vezes esperar é uma boa, melhor só esperando, toma ali 1 mês, 2 meses, depois o paciente fala que aquilo melhorou. Às vezes ele teve uma resposta terapêutica tão boa, mas teve um problema sexual, às vezes se ele tolerar, né, dá para esperar um pouco antes de diminuir ou trocar. Mas você pode entrar com uma bupropiona, ou trazodona, ou amirtazapina. São opções que você pode trocar, tá, por uma bupropiona, uma trazodona, amirtazapina, se for o caso, né? Vamos supor que é um paciente ansioso, não faria sentido você dar bupropiona para ele. Mas supondo que é um paciente deprimido, você pode ir nesse caminho, uma troca da classe, né? Com relação à disfunção na excitação e ereção, isso daqui muitas vezes é ser menos tolerado pelos pacientes, né? Então, pode suspender a medicação. E aí tem a recomendação da ioimbina, tá? Que é um alfa-adrenérgico que está associado a uma melhora dessa parte sexual. E a recomendação é de 5 a 10 miligramas por dia, 1 ou 2 horas antes do intercurso sexual. E também a pentoxofilina, que é um vasodilatador periférico, também usar antes do intercurso sexual pode ser uma opção interessante. Já para anorgasmia ou perda da satisfação é aquilo esperar, suspender ou trocar. Ou você pode, por exemplo, o paciente está tomando paroxetina. Teoricamente, você pode deixar para tomar após o horário que ele costuma ter sexo, entendeu? Então, você deixa uma dose mais no final do dia, assim, é uma opção. E ele dá outras recomendações aí. Criptoetadina, que é um antistamínico, nessa dose. Betamecol, é um medicamento parasimpático mimético, que, enfim, vai ter uma relação ali com receptor muscarínico, enfim, pode ajudar. A amantadina, tem evidência com a fluoxetina, especificamente, então, pacientes que tomam fluoxetina têm uma evidência do uso da amantadina em 300 miligramas. Se o paciente estiver tomando um SRS, por exemplo, né, um serotoninérgico, você pode entrar com a bupropiona antes do intercurso sexual, acho que essa é uma dica legal. A buspirona, né, que é o Ancitec, que não tem outro fabricante, principalmente para paciente que toma paroxetina e citalopram, 30 a 60 miligramas por dia. E o sildenafil, né, conhecido também, e a ioimbina.